Glória a Deus. Olá, meus irmãos. Eita, tá alto o microfone, viu? Boa tarde. Queria desejar a paz do Senhor para todos. Irmãos, eu queria iniciar esse culto hoje. Eu não vou falar muito, né, mas eu queria aproveitar o momento para a gente orar por dois motivos. Né? Um que eu fiquei sabendo agora há pouco, que foi o tio de Gilmar, não foi, Michele, que faleceu, que a gente possa, na abertura desse culto, orar pelo Gilmar, pela família, para que o Senhor possa estar trazendo conforto, né, aos familiares, porque a gente sabe que a dor do luto não é fácil. Só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar e trazer conforto, né, a momentos desses. E o outro motivo, irmãos, é para a gente orar pela igreja luterana de José de Freitas, lá perto de Teresina, no Piauí. Não sei se algum de vocês conhecem, mas eles estão passando pelo momento bem delicado, né? A igreja está quase fechando, só tem 5 pessoas que estão assim extremamente desanimadas. E o André compartilhou comigo, o André foi lá, conversou com eles e tudo, com o pessoal. Por eles já encerrava logo, mas o André insistiu um pouco, pediu, não, gente, vamos fazer disso, vamos dar um prazer de 2 meses, a gente fica orando, a gente vai estar junto com vocês orando também, para que o Senhor possa dar a resposta e vocês possam tomar a decisão. Então que a gente, não só nesse momento agora, a gente possa orar por eles, mas nas nossas orações, no dia a dia, nos nossos devocionais, a gente possa colocar essa igreja em oração, para que o Senhor possa estar dando resposta, mostrando qual a melhor decisão eles tomar, né, e que o Senhor possa agir naquele lugar. Amém? Então vamos se pôr de pé, irmãos, vamos orar para a gente iniciar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, juntamente com meus irmãos, eu queria em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Agradecer pelo amor, pela graça, pela misericórdia que é derramado sobre nós. E eu queria pedir que tu possa abençoar esse momento de culto. Estamos aqui, Senhor, com um propósito de te adorar, de cultuar o teu nome, Senhor, te glorificar, te exaltar. E pedimos que o Senhor possa encher o nosso coração da tua presença, Senhor. Que a gente possa se alegrar por saber que tu está no nosso meio. Porque é como o Senhor nos fala na tua palavra, que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali em teu nome, o Senhor estará presente. Então cremos que o Senhor está aqui. E pedimos que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria e repreender, Pai, nesse momento, toda tristeza, todo desânimo, tudo aquilo que possa nos impedir de te cultuar com toda alegria e dedicação. Eu também oro nesse momento, Jesus, pela vida de Gilmar e da família, que nesse momento está passando por um momento de luto. Sabemos que o luto, Senhor, é um momento muito difícil, a gente tem muita dificuldade de lidar com a perda, com a morte. Mas sabemos que em Ti temos esperança da ressurreição, da vida eterna, de algo maravilhoso que nos espera. Então, nesse momento, eu oro para que o Espírito Santo possa estar visitando a casa de Gilmar, de toda a família, e possa trazer conforto nesse momento, porque nós sabemos que só o Senhor pode nos confortar em meio ao luto. Então, eu peço que nesse momento, que o Espírito Santo possa estar consolando, Senhor, a família de Gilmar, em nome de Jesus. Nós também queremos nesse momento, Senhor, orar pela igreja de José de Freitas. Eu peço, Senhor, que Tu possa visitar esses irmãos e que Tu possa dar sabedoria para que eles possam tomar a melhor decisão possível, que eles não possam se precipitar não tomar decisão, se fecha ou não fecha, mas que o Espírito Santo possa direcionar eles e possa guiar eles, e o que nós pedimos e cremos é que o Senhor possa avivar aquele povo, que possa haver um despertamento, e que essa comunidade não possa fechar, porque nós temos uma promessa Tua, Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Então, se esse povo é a Tua igreja, então essa igreja não vai fechar. Cremos nessa palavra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir naquele povo, no meio daquelas pessoas, e abençoa nossos irmãos, dá sabedoria para eles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Chamar o louvor. Esse aqui é o Michel, né?
A paz do Senhor Jesus, a toda a igreja, amém? Queria convidar que todos pudessem ficar de pé, nós podemos louvar o Senhor. E essa música fala, tomando os temas da oração aí no começo, ela fala assim: no controle tu estás. E nós cremos que o Senhor está no controle das situações. E eu sei que muitas vezes, quando parece, né, as situações vêm adversas e muitas pessoas se questionam ou questionam aquele que serve a Deus sobre como se o mundo estivesse sem controle, né, e como se as coisas perdessem. E o pecado faz isso, né, traz esse caos. Mas nós não podemos deixar de sempre reforçar de que o Senhor ele está no controle e que nós, na verdade, devemos deixar Ele no controle, né? Que muitas vezes nós queremos tomar a rédea da nossa vida. Mas ela fala: és meu pastor e nada faltará. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que o Salmo está presente nessa música que fala que o Senhor nos faz, né, andar sobre pastos verdejantes, né? Então Ele, como pastor, nos guia e nada nos falta. E as águas calmas Ele nos leva para possamos descansar nele. Amém? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. Pela mão, e pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle estás. Mais uma vez, meu pastor. Todo mundo, bem forte. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle
estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. Enviastes o que sou. E me amas? E me amas como eu sou. E me amas mais uma vez. E me amas como eu sou. Pois o controle estás. No controle tu estás. No controle tu estás, Senhor. Estás no controle tu estás. Aí só a igreja assim, ó. Pois no controle, só a igreja. Pois no controle tu estás. 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 Você crê nisso? Diga amém. No controle tu estás. No controle tu estás, Senhor. No controle da nossa vida, Senhor. Nós cremos no que tu estás, Senhor, no controle. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. As águas calmas tu nos leva, Senhor. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, tu estás conosco, Senhor. Ali tu estás. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Você crê que o Senhor está no controle da tua vida? Então deixa Ele tomar conta, irmão. Deixa Ele apacentar, levar a águas tranquilas, mesmo que as turbulências, né, estejam à tua volta, né? E essa canção fala sobre a graça do Senhor nos basta. Nós lembramos bem desse texto, né, quando Paulo fala, tua graça me basta, Senhor. Mas é muito difícil, na prática, de fato, nós vivermos como quem a graça basta. Porque quando vem as dificuldades, nós queremos tomar conta, fazer a nossa parte, né, fazer acontecer do nosso jeito, as nossas ajudas para Deus, né? Mas ela fala, tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso, Senhor. É da graça do Senhor. Fortalecido eu sou. Amém? Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça.
basta, fortalecido eu sou, tua graça. Presente eterno de Deus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Areia minha visão, pede com força, irmão. É força pra prosseguir, Alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta. tua graça me basta, tudo que preciso. Vocês, vai. Tua graça me basta. Mais forte. Fortalecido eu sou. Mais uma vez. Tua graça me basta. Tua graça me basta, É tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Amém, meus irmãos. Essa canção talvez não seja conhecida da maioria, ou talvez alguns não lembram, mas nós cantamos ela aqui algumas vezes, mas faz algum tempo que nós não cantamos de volta. Que ela fala sobre me faz ouvir. É uma música que no refrão ela canta assim, ó: mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, da tua doce voz. Dos meus ombros o peso tirado, o alto preço não foi pago em vão. O seu sangue foi comprado. Sinto as correntes caírem no chão. Não tenho forças pra continuar.
faz seguir tua voz. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. O seu sangue foi comprado. Sinto as correntes caírem no chão. Uma voz tão suave me faz renascer, faz o velho homem morrer. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Amém. Podem sentar, meus queridos. Oi. Meus irmãos, antes de eu chamar o pregador da noite, não vai ser eu que vou pregar hoje, eu queria meio que comunicar algo aos irmãos, né? Já tem alguns dias, irmãos, que eu tenho me sentido incomodado em relação ao grupo de oração que a gente tinha nas quartas-feiras. Eu sempre gostei do momento de oração, irmãos, que a gente tinha nas quartas-feiras, porque era algo era informal, né? Que a gente, com toda a simplicidade, fazia uma rodinha, compartilhava nossas dores, nossas dificuldades que a gente estava passando, né? E ali tinha a oportunidade de orar um pelo outro, pela comunidade. E é algo que, por conta da pandemia, e por um bom tempo a gente perdeu isso, né? E essa prática, irmãos, a gente se juntar para a gente orar, isso é muito importante, né? Então, eu queria falar para vocês que, caso vocês estejam dispostos a querer voltar com um grupo de oração, a gente pode ver um dia que seja melhor para todos, a gente possa se reunir, nem que tenha pouca gente, como sempre teve, né? Mas é muito importante isso. Eu, particularmente, irmãos, não que eu não goste do culto nosso no domingo, mas eu, particularmente, eu prefiro um negócio mais informal, sabe? Um negócio mais, né, onde a gente possa ter mais liberdade para conversar e sentar, porque às vezes o culto é um negócio, tem um momento e tudo, aí depois nós às vezes estamos um pouquinho com pressa para ir embora e acaba conversando muito pouco. E naquele momento, é um momento mais, né, informal, se torna mais agradável, não que, como eu falei, não que o culto não seja agradável, irmãos, não me entendam mal, porque é bom, eu gosto disso aqui também, só que eu prefiro coisas informais, né? Não sei se é porque passei tanto tempo na clínica, que normalmente as nossas reuniões eram assim, né, de maneira, fazia uma roda, conversava, enfim. Então, se você está disposto a querer que volte, me fale para mim no privado, que eu vou ter toda a disposição, irmãos, para separar um dia da semana, né, para estar junto com vocês aqui, orando, um pelos outros, pela nossa comunidade, né, para que sempre haja avivamento no nosso meio, enfim. Então,
Se você tem essa vontade, se você quer, mande uma mensagem para mim no privado que eu estou disposto, tenho essa disposição. Amém? Chamar o irmão Duda para a gente iniciar um momento da palavra. Vamos orar pela vida do nosso irmão? Pode ser, irmãos? Vamos estender nossas mãos para cá e orar. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento entregar a vida do teu filho, nosso irmão Duda. Pedimos que o Senhor possa abençoar ele nesse momento, enchendo ele da tua presença, que ele possa ser um arauto, Senhor, nesse momento, um enviado, para trazer a tua palavra aos nossos corações. E te pedimos desde já que o Senhor prepare nosso coração como uma terra boa, porque queremos que essa semente que vai ser plantada, ela possa ficar enraizada, ela possa servir para o nosso crescimento, que nós não queremos que ela seja sufocada, não queremos que ela seja cair em solo rochoso, onde não tem raiz, e logo nós esquecemos, e nem que ela seja roubada pelo inimigo, porque caiu na beira do caminho. Mas queremos que essa semente que vai ser plantada caia em uma terra boa, Senhor, porque queremos crescer espiritualmente, queremos se tornar pessoas mais maduras na caminhada de fé. Então, abençoa o teu servo, repreende tudo aquilo que o inimigo possa querer fazer, para querer tirar nossa atenção. Em nome de Jesus, abençoe esse momento da palavra. Em nome de Jesus, amém. Que é isso? Oi, som. Os irmãos, graça e paz, está desligado aqui. Vou trocar. Oi. Tá bom. Não dá certo ele entrar aqui, não, né? Então, muda aí, por favor. Oi. Amém. 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 Meus irmãos, graça e paz. Deus vos abençoe, Deus nos abençoe. E que o Senhor me dê desta graça, hoje à noite, para falar uma palavra para nós outros. Eu confesso a você que o que sai da minha boca aqui é milagre, é graça, porque eu hoje não tive tempo para absolutamente nada. E estou na minha memória aqui, buscando resíduos das leituras que eu fiz desses 2 capítulos de Romanos, e o que eu entendo, a interpretação que o Espírito me deu, e eu gostaria de passar para vocês neste fim de tarde, esse início de noite. Não é? Eu gostaria de falar da nossa aliança com Deus, da nossa conjugalidade com o Senhor. Nós somos esposa, uma forma simbólica de uma tipologia bíblica, teológica, cristã, que a igreja é a esposa de Cristo. E nós temos um pacto, uma aliança, e que o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, falando aos Romanos, a carta magna, considerada pelos reformadores, pois a reforma ocorreu a partir do verso 1º, lida pelo reformador Lutero, e a partir daí a revolução da reforma aconteceu, e a partir dali nós tivemos essa liberdade de interpretarmos a própria Escritura segundo a inspiração do Espírito de Deus que ela nos concede. E Paulo, no capítulo 7, ele vai fazer uma alegoria. Ele vai dizer que a lei de Deus, ela perdeu pelo Espírito de Cristo poder de nos matar.
porque a lei de Deus é justa, perfeita e boa. No entanto, ela é impraticável, inexequível, não podemos praticá-la. Ela exacerba em nós todo tipo de cobiça, todo tipo de pecado, todo tipo de má intenções. É a partir da consciência da lei e das suas proibições que no cerne da nossa alma eclode e emana os desejos mais impuros, mais pulsantes, mais veementes da nossa alma. Por isso que Paulo faz uma alegoria, dizendo que a lei de Deus foi morta em Cristo, ou pelo corpo de Cristo, pois Cristo a cumpriu por nós, e nós morremos simbolicamente no corpo, para o pecado, para vivermos pela justiça da ressurreição e do Espírito de vida em Cristo Jesus. E a simbolização, ou a alegoria que ele utiliza no capítulo 7 de Romanos é essa. É que nós somos livres para ser de outro, para pertencer a outro. Se a lei que nos dominava morrer, falecer, e ele faz essa alegoria usando o matrimônio como exemplo para impetrar a lei do Espírito de vida, pelo qual carrega em si, em mim e você, a conjugalidade eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que a lei era uma espécie de um marido que estava sobre a observação da Maria da Penha. Muito pior do que isso, porque existe uma lei da Maria da Penha que o camarada vai preso, mas ela era muito mais tirana do que isto, porque ela não só espancava, ela não só maltratava, mas ela em si matava, porque nós não tínhamos a envergadura para andarmos pareada, de mãos dadas, alinhados com a perfeição daquilo que outrora nos matava e que para nós morreu, para que nós possamos ser de outro. Como Paulo diz, e o outro é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o tema da mensagem que eu queria falar para você é este aqui, olha. O Espírito de vida e a chancela eterna do amor de Deus em Cristo Jesus. O Espírito de vida e a chancela eterna do amor de Deus em Cristo Jesus. Todos nós conhecemos o capítulo 8. Paulo termina o capítulo 7 dizendo que ele é um miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele dizia que de muito bom grado servia na sua consciência a lei de Deus, mas nos seus membros a lei do pecado. Aí ele inicia o capítulo 8 dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no verso de número 2, ele vai dizer: porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tem muita gente que lê aqui essa epístola, essa passagem, e a pergunta é: então quer dizer que agora, já que eu não sou mais obrigado e tenho nenhuma aliança com a lei de Deus, eu posso viver do jeito que eu quiser, como eu entender, da maneira que eu interpretar a vida, tomando as atitudes e ações que eu desejar? Normalmente se pensa e se crê assim, olhando para esse texto. Mas o texto nos chama
há uma consciência ainda muito mais estreita em Cristo. Há uma responsabilidade ainda muito maior para com essa relação, esse vínculo, essa aliança, esse casamento, essa conjugalidade em Cristo Jesus, porque agora nós estamos aliançados, atrelados, vinculados, imiscuídos pelo Espírito Santo de Jesus, que é o Espírito Santo de vida que em nós habita, que em nós mora. Encontrou guarida, encontrou morada. E o verso 2 diz que ele nos livrou. É o livramento. Se você já recebeu algum tipo de livramento na sua vida, de maneira física, e sentiu um alívio, e deu um glória, um graças a Deus por isso, esse versículo é motivo de você exultar e glorificar a Deus, porque o livramento dado aqui por Deus, pelo Espírito em Cristo Jesus, é um livramento de morte eterna. É um livramento de uma separação, uma cisão, um corte para todo sempre. Que com a aliança em Cristo Jesus, a alegria em nós é catapultada a um estágio indiscernível, que não se dá para compreender, não se dá para entender, a ponto de o que foi dito aqui hoje à noite, ter alguém que esteja passando por algum problema, alguma luta, alguma aflição, algum sofrimento terrível, alguma angústia indescritível, ela consiga se manter de pé, permanecer e andar e conseguindo enxergar um norte de esperança, que traga uma pacificação de consolo e conforto pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de vida que nos livrou da perdição eterna. E eu vejo uma riqueza de detalhes aqui no capítulo 8 de Romanos, acerca do Espírito. Porque no verso 2 nós lemos que a lei do Espírito de vida é a lei que nos livrou, é a lei do livramento. Que nos livrou da morte eterna. Ele diz no verso 4 que é o Espírito desta conjugalidade, da aliança, dessa união, ele é um Espírito que indica o caminho a ser andado, a ser trilhado, a ser percorrido. E veja bem, as pessoas querem explicar a Trindade pelos viés da teologia. E normalmente quando se tenta explicar a Trindade, usa-se esse texto, porque é a atribuição que faz ao Pai, faz ao Filho e faz ao Espírito Santo. Jesus disse: eu sou o caminho. E aqui se diz que o Espírito nos mostra e nos diz como andarmos. Ora, se Ele nos mostra e nos diz como andarmos, nós podemos entender que nós temos um caminho só a trilhar, que nos conduz à verdade e à vida eterna. É o mesmo Espírito, é a mesma pessoa ou a mesma manifestação de atuação dessa trindade, que nós chamamos de trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que se elucida e se aclara e se manifesta de forma transparente para nós. E aí ele diz no verso 6, justamente desta responsabilidade que compete a mim e a você, dizendo que a inclinação da nossa natureza caída, os desejos cobiçosos que em nós habita, a carne pulsante da nossa natureza caída, produz justamente a morte. Mas a nossa responsabilidade em conhecermos a lei de Cristo, o Evangelho de Deus, a anunciação das boas novas, a preconização da boa notícia eterna, nos faz ser
sermos empolgados, impulsionados a nos inclinarmos para as coisas do Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito Santo de Deus, diz aqui no verso 4, ou no verso 6, traz vida, e não só vida, traz paz. Paz. É como foi cantado e dito aqui no Salmo 23. O pastor nos leva às águas suaves, às águas tranquilas. O Senhor nos pacifica. É o Espírito que nos traz vida e nos traz paz. Eu mandei hoje um vídeo para Bruno de um pastor dizendo que se alguém se separasse na sua igreja, ele não aceitava mais lá. Ele dizia isto. Ele só aceitava alguém lá se separasse por causa de práticas ilícitas. Mas me diga uma coisa, dá para viver com um cônjuge, com um marido, ou com uma esposa, que não te gere paz, que te traga sempre guerra, que viva em constante conflito, que viva em constante debate, contenda? Já imaginou ser casado com um homem iracundo, nervoso, caprichoso, raivento, agressivo, intemperante, e você ser obrigado a viver a vida toda com um homem, só porque a religião disse que o padrão dela tem que ser estabelecido, sendo que essa conjugalidade não promove vida e paz. Eu não viveria com uma mulher que dentro do meu lar e da minha casa não gerasse na minha vida principalmente esse princípio de vida e de paz. E a conjugalidade no Espírito Santo gera isto, gera vida e gera paz. Pacificação, segurança. O Espírito, no verso 9, fala de identificação, identidade, pertencimento. Porque ele diz no verso 9: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que vocês têm essa relação com o Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, veja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo é um só. Essa é a teologia cristã. Sem tentar explicar a Trindade, mas na leitura do Novo Testamento a gente entende. E quando se diz Deus, a expressão da atuação carrega o princípio da Trindade em nós, né? Aí ele diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, este alguém não é dele. E como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como é que você sabe que você tem o Espírito? É por uma parte sensorial? Há pessoas que acham que o Espírito Santo é aquele que trabalha as emoções em um culto, é aquele que cria histrionismos e brados de glória e aleluia. São aqueles que sentem a presença de Deus em uma reação da sua própria emoção em adoração a Deus. Mas não ter o Espírito de Cristo, segundo o ensino de Paulo, é não se inclinar
para o que ele diz a respeito do fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo de número 5, verso 21. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança. Todas essas coisas. Porque não há condenação para os que praticam o fruto do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, e é manifesto a todos, sua maneira de viver e a sua inclinação favorável à carne, favorável à natureza caída, favorável a ir contra o livramento descrito por Paulo aqui, Paulo diz que dá para se perceber, dá para se conhecer, dá para discernir. Nessa própria epístola, no capítulo 9, Paulo vai dizer que nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. E ele continua dizendo que o Espírito que vivificou a Jesus, também, que ressuscitou a Jesus, vivificará a nós mesmos, pelo seu próprio poder. Porque se nós decidirmos viver segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito entenderes que Ele é o que mortifica, assim como a lei nos matava, agora é o Espírito que tem que matar a nossa natureza caída, para que a gente possa viver em novidade de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Espírito que nos faz mortificar. No verso 14 ele diz: porque todos os que são guiados, nós recebemos essa paternidade eterna, se deixarmos a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, a eficácia do Espírito Santo, e nos inclinarmos para o Espírito Santo, nós recebemos essa chancela. No cartório celestial. E nós podemos, sem altivez, orgulho ou soberba, nos declararmos filhos do Altíssimo, filhos de Deus, sem nem qualquer outro tipo de chancela, de comprovação, nada. É pelo Espírito que eu sei que eu sou filho de Deus. Como se diz aí, não sou mais criatura, mas filho de Deus. No verso 15, ele diz, vocês lembram de João capítulo 8, 32, o que diz lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz, vocês não receberam espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A escravidão do pecado, a escravidão da aliança passada, a escravidão que nos torturava, que nos matava, que nos afastava, e que se hoje praticarmos, nós nos tornamos adúlteros ou traidores. Em Cristo Jesus nós ganhamos esta liberdade de clamarmos aos céus, de buscarmos a Deus. Paulo usa um termo hebraico aqui, fala de pai, paizinho, Abba, pai, porque somos filhos. E nós só podemos saber que somos filhos, ter a certeza que somos filhos,
que podemos invocar o nome de Deus como Abba, como Pai, não é por nenhum pertencimento ideológico, religioso, eclesiástico, não é pela nomenclatura e a placa da congregação da igreja, não é por filiação humana nenhuma, não é por conhecimento filosófico, teológico, secular, político, social, por nada. A única maneira real, verdadeira e concreta que nos faz saber que nós somos filhos de Deus é pelo próprio Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito, com o meu espírito e com o seu espírito, que somos dele. É um testemunho, é algo que não se explica, é algo que não se compreende, é algo que não dá para fazer elaborações a respeito de. Eu só sei que eu sei, eu creio. Como não sei, eu sei que eu fui atingido, alcançado, atropelado por uma graça, um assertivo, uma certeza absoluta, enraizada, com as profundidades mais intensas possíveis nesse solo da eternidade, por esse Espírito que me habita e me dá esta convicção em fé de que eu sou filho do Altíssimo pelo Espírito Santo de Deus, que testemunha dentro de mim. É um testemunho que lateja. Eu estava conversando com um rapaz hoje lá, filósofo e tal. Eu aceito todo tipo de crítica à religião e até à mesma Bíblia. E ele queria saber em minha razão, a razão da minha fé. Tive uma crise de ansiedade, hoje eu estava mal, digo, meu Deus, será que vai dar essa crise? E ele estudou o fenômeno da psicose, da hipnose e da meditação, que faz com que você reconfigure a tua memória e limpe todas as suas crenças, imposta por uma sociedade que carrega a sua cultura, sobretudo religiosa. Eu disse, mano, eu posso até fazer isso que você está mandando, mas uma coisa eu te digo, eu não tenho crenças a praticar, eu não tenho religiões a seguir, eu não tenho reconfigurações de memória a fazer, porque em mim habita um Espírito, e a convicção desse Espírito é inexplicável, não dá para te explicar, eu só sei que eu sei, é um testemunho que me habita. Me habita. Quer explicações? Eu não tenho para te dar, eu só tenho convicções e certezas. É uma coisa de espírito, é uma transcendência, é um mergulhar, um viajar para outras dimensões que nenhuma lavagem cerebral vai conseguir me arrancar desta fé e desta filiação e desta conjugalidade eterna em Deus, em Cristo Jesus, pelo seu Espírito que em mim habita. Quer fazer a crítica? Onde é que você quer fazer a crítica à Bíblia? Vamos debater o ponto. Mas fica no diálogo informal, com respeito e educação. Agora, extrair o que está dentro de mim, que não foi posto por mão humana, por decisão humana, mas por algo inexplicável, por algo absurdo, por algo inominável, por algo que só aquele que tem sabe, tem certeza de viver e prosseguir. Aí não dá para você entrar nessa, porque eu te digo uma coisa, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Ele disse amém, eu disse amém. Verso 26, para a gente concluir. Coisa maravilhosa é essa aqui. Se eu estou no Espírito de vida, eu sou iluminado pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho a filiação do Espírito, eu tenho identidade pelo Espírito, eu tenho a manifestação das obras pelo Espírito, como eu vivo. Eu tenho um Espírito para matar,
Eu tenho um espírito como um assassino do mal em mim. O espírito se torna aquele que me ajuda a matar alguma coisa, é a obra da carne. Eu tenho um espírito que me liberta da escravidão do pecado e que me faz clamar, Abba, Pai, por este testemunho. É o Espírito Santo. Agora no verso 26, eu tenho um espírito, aleluia, que me ajuda nas minhas fraquezas. É o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas horas mais difíceis e mais complicadas da nossa vida. É o Espírito que nos socorre, é o Espírito que nos auxilia. E como é que eu sei que o Espírito, ele me socorre? Porque eu não te explico, mas na mesma hora a minha mente pensa no seu ensino, eu consigo escapar e fugir da tentação, da aflição, das angústias e das dores. Porque é Ele que me ajuda nas minhas fraquezas, na minha relatividade, nas minhas fragilidades. E na mesma hora, olhe para cá, olhe. É simples assim. É simples assim. Na hora da tentação, entre em oração, que você vencerá até o cão. É o escape que Deus dá. Escape. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém. O tio dela, do marido dela, morreu. Ele está em aflição. Às vezes a gente pede para que a pessoa não parta. A gente não sabe orar como convém, a gente só quer orar do jeito que a gente quer. Ou seja, a gente quer que Deus atenda da nossa maneira. É sempre assim, a gente sempre ora em prol daquilo que a gente deseja que aconteça. E nem sempre acontece. Nessas horas nos falta palavra. A gente quer orar e não consegue falar com Deus. A gente não consegue se expressar diante de Deus. A gente não consegue manifestar e entender coisas que sobrevêm sobre nós e a gente não se... Meu Deus, e se cala, se fecha, se isola, se camufla, se emudece. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Às vezes são só lágrimas que talvez se transformem nesse mundo paralelo, nessa dimensão quântica celestial, em frases, em palavras, em oratória, em liturgia, em adoração, em culto a Deus. E o Espírito converta esta nossa dor, esta nossa aflição, aquilo que para nós seria melhor, segundo a nossa intenção, segundo o nosso desejo, e que a gente emudece. O próprio Espírito que intercede diante de Deus, explicitando aquela oração numa verdadeira liturgia cultica a Deus. E pode ter certeza que o derramar, a catarse, o choro, o quebrantamento vai te trazer um alívio, conforto e um consolo inexplicável. Porque no verso 31 ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não, não. Paulo diz: por amor de ti mesmo, nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Verso 37 ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele conclui dizendo da certeza que ele tinha dessa conjugalidade, desse amor. Ele diz: porque eu estou certo. Irmão, olha essa frase de Paulo, verso 38 e 39, ele inicia dizendo: porque eu estou certo. É uma certeza.
É uma convicção, é uma segurança em Paulo absurda. Não carregava incertezas. Isso porque eu estou certo. E nem a morte já morreu para nós. A morte morreu na cruz. Jesus disse que aquele que crê nele nunca morrerá. Passou da morte para a vida. Paulo está falando da morte física. Muito menos a sua vida física. Eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem o mundo espiritual com suas forças malignas e perversas, nem principados, nem potestades, nem hostes infernais. Eu tenho certeza que nem a altura e profundidade, nenhuma dimensão quântica, nem o dia de hoje, nem o dia de amanhã, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura, se encontrar no universo algum vestígio de vida e nós não estivermos só, e não conhecermos mundos paralelos ou outras criaturas que não nos é comum conhecer, para mim pouco interessa, pouco importa. Porque a certeza que eu tenho no amor de Deus me dá esta garantia, esta chancela, este carimbo, essa certeza que o Espírito de vida é a chancela eterna de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: eu estou certo, e nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados e potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a certeza que eu tenho. Essa é a certeza que nós devemos ter, que nada nos separará deste amor. Nada. 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 Nem a vida, nem a morte, nem as pestes, nem as enfermidades, nem as doenças, nem a pandemia. Nada nos separará deste amor. Absolutamente nada. O amor é eterno. E a conjugalidade com Ele carrega a chancela pelo Espírito Santo desta eternidade. Em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar esta palavra orando. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. A gente encerrar. Senhor, eu quero encerrar essa palavra muito simples. 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 Sincera, singela. Sem nenhuma elucubração, sem alguma formulação. Mas simplesmente abrindo a minha boca para lê-la e tentar, da minha maneira, interpretá-la segundo a tua maneira, segundo o teu agir, segundo o teu atuar, crendo que ela lançada não será vã, não encontrará, como aqui se disse, um solo rochoso, mas encontrará um solo que permite raízes para o alto, para a nova Jerusalém, para a morada eterna, para uma conjugalidade que não tem a mínima possibilidade de cercear, de se tolir, de se cortar. Não. O Espírito de vida nos dá esta convicção, essa certeza, de que nós somos o objeto maior do teu amor. E refletindo sobre isso, somos constrangidos com este amor a nos inclinarmos pela força do Espírito Santo para as coisas do Espírito Santo. E que a gente possa carregar esta certeza
Que esse culto, carregando as suas formalidades, essa palavra ganhe força em cada um de nós, para que na informalidade dos encontros a gente viva o que ela diz, na sua pureza, na sua luz e na sua simplicidade. E cada um saia daqui esta noite cheio de certeza, de convicção, de fé. Que a dúvida seja expulsa, que a incerteza bata em retirada, que a pendularidade seja extinta agora da nossa vida, mas a certeza convicta em fé no amor de Deus permaneça nos nossos corações, porque em Cristo, pelo Espírito, nada nos poderá separar deste amor. Abençoe os meus irmãos, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, abençoe o Gilmar, a sua esposa, console a família dos seus entes queridos, do seu tio falecido, abençoe aquela comunidade que não consegue nem ter um culto formal, 5 pessoas, abençoe, tem compaixão, tem misericórdia, abençoe a minha esposa, a minha filha, o meu lar, a minha casa, abençoe, Pai, os meus irmãos, pelo teu amor, é o que eu oro e rogo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus.